Fala, meu povo! Nessa aula, nós vamos discutir a questão 42 da prova de Português Linguagens do ano de 2020, Enem. Para ela, nós temos também um texto base. Lembrem-se sempre que é necessário, fundamental, sempre realizar a leitura atenta do texto, sublinhar ideias importantes, circular palavras que vocês consideram que sejam palavras-chave, fazer anotações marginais, ou seja, à margem do texto, analisar a fonte, de publicação do texto, onde o texto foi publicado. Tudo isso traz ideias importantes para você, informações relevantes para que você realize uma excelente questão. Para além disso, muita atenção e zelo quanto ao enunciado da questão. E lembre-se de que para a prova Enem são necessárias competências fundamentais, vinculadas à leitura, principalmente, de textos de diversos tipos e gêneros textuais. Para a questão 42, então, nós temos um texto de Finco, Reateg e Zaro, que foi publicado, que tem como título Laboratório de Exergames, um espaço complementar para as aulas de educação física, publicado na revista Movimento, número 3, no ano de 2015. Então, temos um fragmento aí, provavelmente de um texto de caráter científico, um artigo científico. Vamos ao fragmento de texto. Atualmente, os jovens imersos numa sociedade permeada pela tecnologia. Nesse contexto, os jogos digitais são artefatos, ou seja, instrumentos, muito empregados. Videogames ativos e exergames foram introduzidos como forma de permitir que o corpo controlasse tais jogos. Como resultado, passaram a ser vistos como uma ferramenta auxiliar na adoção de um estilo de vida menos sedentário, com efeitos positivos sobre a saúde. Então, vejam como, vamos sublinhar aqui, resultado, os jogos online, os exergames, passaram a ser vistos como uma ferramenta auxiliar na adoção de um estilo de vida menos sedentário, com efeitos positivos sobre a sua saúde, a saúde do jogador, do gamer, do game player. Tem-se defendido que os exergames podem contribuir para a prática regular de atividade física moderada, bem como promover a interação entre jogadores, reduzindo o sentimento de isolamento social. Por outro lado, argumenta-se que os exergames não podem substituir a experiência real das práticas corporais, pois não motivam a longo prazo a prática permanente de atividades físicas. Então, temos aqui praticamente, quando analisamos o fragmento de texto desprovido do texto na sua íntegra, um texto que traz mais informações, informações para o leitor. Então, tem um objetivo aí praticamente informativo, ok? Agora que nós entendemos, fizemos a leitura, destacamos partes importantes do texto, nós vamos então para o enunciado. Atenção! Pela sua interatividade, os exergames apresentam-se como possibilidade para estimular. Então, está sendo pedido aqui para que você identifique a funcionalidade, dos exergames. E só para a gente lembrar, observem só, exergames. Se a gente for analisar a palavra, exer vem de exercise, ou seja, exercícios, e games, jogos. Então, realizar exercícios, com o corpo a partir de jogos online. Beleza? Então, bora lá? Os exergames apresentam-se como uma possibilidade para estimular a exercitação física, promovendo a saúde. Olha, bem que essa questão é uma questão que pode ser depreendida do texto. Nós temos informações e pistas textuais que sinalizam para essa questão? Temos, por exemplo, auxiliar
na adoção de um estilo de vida menos sedentário, com efeitos positivos sobre a saúde. Então, promover exercitação física, né, a realização de exercício físico e promover a qualidade da saúde? Sim. Então, é uma resposta possível. A alternativa B, vivência de exercícios físicos sistemáticos. Não. Por que não? Porque observem o finalzinho do texto, olhem aqui, pois não motivam a longo prazo a prática permanente de atividades físicas. Então, essa resposta não é possível porque o texto não orienta essa ideia, né? Então, vamos ao texto buscar as fontes ou as informações a partir de cada alternativa que nós vamos analisando. Letra C. Envolvimento com atividades físicas ao longo da vida. Também não é possível a gente fazer essa inferência, pelo mesmo motivo justificado aqui. Se são atividades, né, realizadas por meio de jogos interativos, jogos online, né, por meio de games, isso significa que não substitui práticas corporais ao longo da vida. Elas são muito pontuais, né? Elas podem promover uma interação, mas de forma pontual, não sistemática. Elimino a letra C. Jogo por meio de comandos fornecidos pelo videogame. Então, vejam só. Os exergames apresentam como possibilidade para estimular o jogo por meio de comandos fornecidos pelo videogame. Os comandos não são fornecidos pelo videogame. Nós, como jogadores, que organizamos esses comandos, que definimos esses comandos. Então, nós temos uma letra D que não corresponde com as ideias textuais. E letra E. Disputa entre jogadores, contribuindo para o individualismo. Pelo contrário, contribuindo para a interação entre os jogadores. Vejam as ideias elencadas pelo texto. Então, analiso a alternativa e vou ao texto. Analiso a alternativa e vou ao texto. Então, elimino também a letra E. Qual é a alternativa mais adequada de acordo com o que é solicitado no enunciado e de acordo com a informação trazida, né, pelo próprio texto informativo? O gabarito, portanto, corresponde e confirma a letra A. Né? Os exergames apresentam-se como possibilidade para estimular a exercitação física, promovendo, então, a saúde do jogador. Perfeita resposta. As respostas estão presentes no texto, são inferidas no texto. O texto, portanto, é fundamental para realizar as questões disponibilizadas para uma prova Enem. Ok, pessoal? Um abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu!